A gente está começando hoje uma nova série. Amém. Você que está aqui nessa noite, seja muito bem-vindo. Eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida e além da sua vida. Amém? Amém? Diga na minha vida e além da minha vida. Porque o que o Senhor tem te dado, querido, não é só para você, é para transbordar. Para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, aonde você pisar a planta dos seus pés. O Senhor tem dado a você, não para que você retenha, mas para que você transborde. É muito importante isso. A gente tem vivido dias onde as pessoas têm sido subjugadas por tantas coisas, por tantas notícias, incertezas e situações, circunstâncias. A gente vê muitas pessoas assoladas por inverdades, né? Não só por mentiras, mas também por inverdades, por meias verdades, por sofismas. Então, a palavra de Deus, eu penso que a igreja, ela precisa trazer a palavra, porque é a palavra de Deus que ela apruma os nossos pés na terra. É a palavra de Deus que nos fortalece, que de fato ela nos dá autoridade, disposição, alegria, fé, para levantarmos pela manhã e enfrentarmos aquilo que vem pela frente, seja o que for. Nós não sabemos o que vem pela frente. A gente às vezes começa o dia cheio de planos e no meio do dia nós somos pegos por uma notícia, por uma mensagem, por alguém que nos fala algo, às vezes por uma consulta médica que você foi fazer, alguma coisa no decorrer do seu dia pode comprometer completamente a sua organização, os seus planos, os seus projetos. Então, quando nós estamos firmados na palavra, nós temos condições no nosso interior e no nosso exterior para enfrentarmos toda e qualquer circunstância, amém? Você não está aqui apenas para adquirir conhecimento, para você trazer teu papel, tua caneta, ou gravar a palavra. Você não está aqui só para isso. Você está aqui para crescer também no seu conhecimento da palavra, mas principalmente para você fortalecer a sua fé, fortalecer aquilo que você tem buscado na sua vida espiritual, na sua vida afetiva, na sua vida profissional. Toda a palavra recebida do Senhor, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é eficaz para toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. Então, eu creio que você, nessa campanha, nessa série, você, de fato, vai ser forjado para as guerras espirituais. Nós estamos vivendo tempos de muitos enfrentamentos. Quando a gente é criança, a Bíblia diz isso, né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, sentia como menino, né? A gente enfrentava coisas de menino. O que é uma criança? Hoje as crianças estão aqui, a maior dificuldade que eles têm é de baixar alguma coisa no iPhone, né? Mãe, estou sem Wi-Fi. Esse é o problema, né, das crianças hoje, é não ter Wi-Fi no lugar que eles vão. No tempo que a gente era criança, os nossos problemas eram tão outros, né? Eram problemas, né? Tipo, machuquei, não posso contar para minha mãe. Meu amigo da escola falou isso de mim. Então, quer dizer, os problemas eram um pouquinho diferentes, né? Você se machucava e tinha que chegar em casa escondido, sua mãe não podia saber por onde você andou. Então, nós entendemos hoje que nós crescemos. Quando eu era menino, eu falava e vivia experiências de menino. Hoje os nossos enfrentamentos são outros. Aqui, até mesmo os mais jovens, né, os adolescentes, os meninos mais novos que estão aqui recebendo a palavra, eles também têm enfrentamentos diferentes de quando nós tínhamos a idade deles. Então, os nossos enfrentamentos hoje exigem de nós que sejamos forjados para que a gente não caia. Então, para que eu seja forjado como um exército, eu preciso conhecer todo o processo, aquilo que envolve guerra espiritual. Para quê? Para que eu não entre em algo apenas por misticismo. Primeira
coisa que eu quero quebrar nesta noite, nesse primeiro momento aqui, é com relação ao misticismo. Muita gente acha que guerra espiritual é algo extremamente místico. É algo assim, eu preciso fazer um ato profético, eu preciso me vestir de tal maneira, eu não posso falar muito disso e daquilo, porque senão o diabo vai vir contra mim, e não vou nem entrar nessa campanha, porque vai que ele me visita de noite e tudo mais. Apóstolo, eu tenho que colocar o que em casa especial para que o inimigo não me visite nos dias dessa série. Então, vamos desmistificar isso. Guerra espiritual é um assunto dentro da nossa vida espiritual, dentro do nosso crescimento espiritual. Quando você fala de oração, quando você fala de jejum, quando você fala de oração no monte, quando você fala de escola, de líderes, de intercessão, de célula, quer dizer, quando você fala de vários assuntos, aborda sobre vários assuntos dentro da fé, um deles é guerra espiritual. Guerra espiritual, a Bíblia diz a respeito de guerra espiritual, e nós vamos mergulhar nessas próximas 7 semanas nesse tema. E hoje nós vamos falar sobre o inimigo. Vamos começar, pelo começo. Primeira coisa que nós precisamos entender é quem é o nosso inimigo. Eu estou lutando contra quem? A minha batalha é contra meu vizinho, meu marido, minha esposa, meu passado, meus antepassados, minha vida anterior, eu já tive outra. Quer dizer, a gente tem que entender isso. Quem é o inimigo, o qual eu me disponho para ser forjado a enfrentá-lo? Então, você que está online, seja bem-vindo, Deus abençoe você também que está aqui. Se você quiser mandar o link dessa palavra para outras pessoas, para os seus grupos, faça isso agora. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero começar lendo com você Efésios capítulo 6, no versículo 10, que é um texto muito explícito acerca da nossa guerra espiritual, do mundo espiritual. É o primeiro texto que eu quero ler com você, e hoje nós vamos mergulhar em muitos textos da Bíblia, porque nós vamos falar do inimigo, e nós não podemos falar do inimigo baseado em obras de ficção, baseado em alguns filmes que a gente talvez já tenha visto, filmes de Satanás, demônio, bode, sabe, essas coisas todas. Você começa a trazer todos esses elementos para dentro do seu entendimento a respeito de guerra espiritual. Então nós vamos na Bíblia, por isso é importante que você acompanhe, que você anote os textos, caso você queira ver mais tarde na sua casa, e que você vai lendo aí. Se você trouxe sua Bíblia, vai acompanhando na sua Bíblia também. Vamos lá, Efésios capítulo 6, no versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes, diga firmes. Contra o quê? Contra as ciladas do diabo, diga ciladas do diabo. Porque, apóstolo, eu não falo o nome do diabo. Então vamos começar já falando, diga ciladas do diabo. Ele não vai pegar você porque você falou o nome dele, fique em paz, tá? O sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então vamos lá, continuando. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quem aqui nunca tinha ouvido falar desse texto? Nunca leu esse texto ou nunca ouviu esse texto? Levanta a mão. Alguém nunca ouviu? Pode ficar tranquilo, pode levantar a mão quem nunca ouviu. Ok. Algumas pessoas nunca tinham ouvido. Então, Efésios capítulo 6, no versículo 10, fala acerca da essência espiritual das guerras que travamos, das lutas. Sabe aquelas coisas que ficam emperradas, aquelas coisas que você começa a ver que ela é custosa de você vencer, é difícil, você não consegue ultrapassar, você não consegue superar. Às vezes você fez algo já que é normal, que é natural, você sabe como resolver na sua mente, você já resolveu outras vezes aquele mesmo problema, mas de repente aquilo emperra.
De repente você começa a perceber, você começa a apresentar aquela situação, aquela causa, aquela dificuldade, aquele conflito, você começa a apresentá-lo ao Senhor e você começa a ter um discernimento espiritual de que aquilo ali não é só natural. Tem mais coisa que envolve. Então a Bíblia diz que Jesus, numa ocasião, disse: olha, essa casta só sai com jejum e oração. Então, existem situações que ela envolve um movimento de guerra espiritual, que você vai aprender no decorrer destas 7 semanas, o que fazer, como se movimentar, como orar, né, como entender a armadura, as armas da nossa milícia, da nossa guerra, estratégia, enfim, a gente vai vendo isso a cada momento. Mas o texto aqui começa dizendo que essas lutas, esses conflitos, essas circunstâncias, elas não são naturais, mas elas são espirituais. E aqui fala sobre uma hierarquia espiritual da maldade. E aqui fala sobre principados, potestades, dominadores e forças espirituais da maldade. São espíritos malignos que atuam em aspectos diferentes, com territórios diferentes, com ação diferente, com abrangência diferente. Mas esse não é o nosso foco hoje. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, de novo, né? Vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Como que é para você resistir? Firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então nós travamos uma guerra espiritual. E essa guerra, embora ela seja invisível, ela é real. Embora ela seja espiritual, ela pode ser percebida na esfera física, como eu disse. Às vezes algumas coisas que você percebe que não está dando certo, algumas coisas que estão ali emperradas. Então, na esfera física, você percebe que tem alguma coisa agindo por trás daquilo, que tem coisas espirituais que precisam ser movidas, que precisam ser removidas, que precisam ser determinadas, que precisam ser confessadas, que precisam ser canceladas, que você precisa se posicionar com relação a elas. E embora a nossa vitória já está consumada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, a sua vitória já está consumada em Cristo Jesus na cruz do Calvário, diariamente nós nos deparamos com o diabo e os seus demônios trabalhando incansavelmente para nos resistir e nos fazer cair. Então, essa é uma premissa importante que você precisa saber. A palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ah, pastor, então não preciso fazer mais nada. Não. Diariamente você enfrenta ações malignas, ações e intenções demoníacas para te resistir no seu avanço. Você recebeu uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você recebeu uma promessa do Senhor. Você veio aqui na igreja, você ouviu uma palavra, você tomou posse daquela palavra. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para minha família. Essa palavra é para o meu trabalho, para a minha carreira, para a minha vida profissional, para a minha vida ministerial. E aí, quando você volta para casa, você percebe que aquela palavra ela foi roubada, ela foi resistida, ela está demorando demais para se cumprir. Então, essa é uma das ações do inimigo, resistir que a palavra de Deus se cumpra sobre a sua vida. O que a Bíblia diz acerca do diabo? O que a Bíblia diz? Não são livros, não é a Wikipédia, não é, sabe, a Google. O que a Bíblia fala acerca do diabo? O nome Satanás aparece 19 vezes no Antigo Testamento. E se manifesta nessas vezes como adversário, aquele que resiste Deus e opositor dos santos.
No Novo Testamento, o nome Satanás aparece 34 vezes. E diabo aparece 60 vezes. Então, quer dizer, ele é presente. E se manifesta, e amplia um pouco, como caluniador, mentiroso, difamador, adversário, opositor da igreja e acusador. Então, você começa a ler essas expressões, essas manifestações, e você percebe que o diabo tem intenções de te paralisar, de se opor a você, de resistir a você. E como ele faz isso? Uma das estratégias maiores do diabo é usando a acusação. A gente falou aí, Satanás se apresenta e se manifesta como acusador. O diabo acusa os homens diante de Deus, e o diabo acusa Deus diante dos homens. Olha só, é um jogo. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 9, diz: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face, e acusa Deus diante dos homens. Então, a gente vê aqui o diabo acusando, chegando diante de Deus e colocando a fé de Jó em crédito ou em descrédito. Olha, Jó é fiel, Jó é bom, Jó é crente, Jó é dizimista, Jó é um bom pai, Jó é uma bênção, mas toca nas coisas dele. Ele tem tudo de bom na vida. Se você tirar, será que ele vai continuar sendo fiel a você? E também o diabo acusa Deus diante dos homens. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então o que a serpente disse para a mulher? Certamente não morrereis. Então o diabo fica nesse jogo. E quantas vezes você já foi para casa em dúvida com relação à palavra que o Senhor te liberou? Quantas vezes você já foi para casa e ao compartilhar com alguém algo que o Senhor ministrou no seu espírito, ao término daquele compartilhamento você disse: será que era isso mesmo que Deus queria dizer? Então, da onde vem essa voz? Essa voz não vem da sua sã consciência, essa voz não vem do seu intelecto, essa voz não vem da sua razão, essa voz vem da serpente. Essa voz vem do acusador, falando, sussurrando, seduzindo o seu intelecto, seduzindo a sua vontade, seduzindo as suas emoções, seduzindo a sua fé. Então, esse é o ofício atual do diabo contra nós, contra a igreja, contra os filhos de Deus: acusar. Ele acusa você com relação ao seu passado. Ele acusa você quanto aos pecados que você cometeu. Será que eles foram perdoados mesmo ou não? Será que todos eles, de fato, foram perdoados? Você é mesmo uma nova criatura? Será que, de fato, todos aqueles pactos que você fez, aquelas alianças que você fez, aqueles pecados que você cometeu, tudo aquilo que você fez, será que o Senhor, de fato, lançou tudo aquilo no mar do esquecimento? Será que o Senhor olha para você como filho, lavado, remido no sangue do Cordeiro? Então, ele te acusa quanto ao seu presente, quanto às palavras que você recebe, quanto às orações que você faz, quanto aos votos que você faz, as ofertas que você traz, a sua fidelidade a Deus. Quando você vem à frente, toma uma atitude, um posicionamento com o Senhor, ele te acusa com relação a isso, quanto às suas intenções, quanto às suas fraquezas, quanto aos votos que você não cumpre. Enfim, o diabo sempre vai procurar um argumento contra a sua vida. Sempre vai procurar um argumento contra a sua vida. Então você precisa se blindar com relação a isso.
Porque se você, de fato, der ouvidos, se você ceder o seu coração, a Bíblia fala isso. Bem-aventurado o homem que não ouve o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque existem lugares que nós nos assentamos, que de fato é o lugar adequado para que o diabo venha nos acusar. Então você escolhe em qual mesa você quer se assentar. A mesa que você se assenta, de fato, guarda o seu coração e os seus ouvidos, ou senão ele expõe a tua alma. Satanás foi criado por Deus. Apóstolo, como assim? Mas, poxa, será que Deus não sabia tudo que ia acontecer e ele podia, ter feito? Essa coisa de filme é a gente que faz. A gente tem vontade que uns, tivesse já falecido, outros não. A gente fica pensando assim, se eu fosse Deus. Se você fosse Deus, hein, querida? Por um dia. Não, apóstolo, um dia não, 1 hora. 1 horinha só, eu arrumava a vida de um monte de gente. E o resto do mundo padecia. Ezequiel capítulo 28, então Satanás foi criado por Deus. Está lá em Ezequiel capítulo 28, no versículo 13. Olha o que Deus fala, o que a palavra de Deus fala a respeito de Satanás. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que, diga até que. Até que o quê? Se achou iniquidade em ti. Então, Deus criou Lúcifer. Deus criou Satanás, quer dizer, Lúcifer. E ele mantinha a sua função, ele exercia o seu propósito, ele exercia o seu chamado. Ele era a criação mais perfeita de Deus. Mais perfeita de Deus. Até que um dia, o seu coração se encantou. Até que um dia, se achou iniquidade nele. A Bíblia apresenta Satanás como uma personalidade, como uma pessoa. Por quê? Ele não é uma pessoa de carne e osso, mas apresenta Satanás como uma pessoa que tem arbítrio, diga arbítrio. Quer dizer, o que Satanás tem? Ele tem decisão, ele tem julgamento, ele tem sentença, juízo, arbitragem. Então, não é um espírito que vaga. É uma personalidade. Ele é atribuído de razão, emoção e vontade. Diga razão, emoção e vontade. Satanás é atribuído de razão. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, com a sua malícia, com a sua malignidade. Então, Satanás, ele tem intenções, ele tem projetos, ele tem artimanhas, ele tem pensamentos a seu respeito. Ele tem pensamentos acerca da terra. Ele tem pensamentos contra a igreja. Ele tem pensamentos contra o governo estabelecido. Ele tem pensamentos de destruição. Ele tem pensamentos de morte. Ele tem pensamentos de pecado. Também ele é atribuído de emoção, sentimento. Apocalipse capítulo 12, no versículo 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Então, Satanás é considerado na palavra de Deus como uma personalidade porque ele tem emoções, vingança, ira, ódio. Ele se manifesta através de emoções e vontade. Satanás tem querer,
2 Timóteo capítulo 2, versículo 26 diz: mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles, quer dizer, está falando de algumas pessoas que estavam se desviando da igreja. Aí fala assim, olha, mas traz eles de volta, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, o diabo tem razão, emoção e tem vontade. E ele quer plantar isso, ele quer estabelecer isso também na terra. Ele quer levantar o seu exército debaixo de um aprisionamento da sua mente, da sua alma, das suas emoções e da sua vontade. Quarto lugar, Satanás também tem a capacidade de orquestrar planos contra a sua casa, contra a sua família, contra um país. Ele orquestra planos para resistir à palavra de Deus de se cumprir. E por fim, ele governa sobre uma hoste de anjos caídos, 1/3, diz a Bíblia, que caiu com ele, e possui uma hierarquia de comando. Estou falando um pouquinho sobre Satanás como personalidade, como pessoa, para você entender, porque tem muita gente que pensa que o diabo é um espírito que vaga na terra. Ou tem muita gente que fica esperando o diabo como uma pessoa, uma figura de um bode, de um chifre, com um rabo e coisas assim. Então a gente tem que desmistificar isso tudo e entender que a Bíblia fala a respeito do diabo como uma personalidade maligna, pronto para atuar e resistir os santos de Deus na terra. Agora, qual foi a causa da queda de Lúcifer? E quais foram as suas consequências? Esse é o nosso inimigo. Diga, esse é o nosso inimigo. Diga, eu preciso conhecê-lo para que eu possa resisti-lo. Porque a Bíblia diz o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você resiste a todas essas intenções, esses projetos, essas estratégias e as ciladas do diabo, tenha certeza, meu querido, que tudo aquilo que Deus tem preparado para você, Ele não pode tomar. Ele não pode tomar. Aquilo que é a tua herança, aquilo que é o teu direito, aquilo que o Senhor te concedeu, aquilo que o Senhor já te atribuiu, aquilo que o Senhor já derramou sobre a sua vida. Então, qual foi a causa da queda de Lúcifer? Ezequiel capítulo 28, no versículo 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Sabe, queridos, hoje quando eu preparava essa palavra, eu fiquei pensando, como que uma das estratégias do diabo hoje é transferir essa magnitude, essa vaidade para o homem. Existem alguns lugares, algumas manifestações, algumas expressões, alguns ajuntamentos hoje, que você percebe exatamente essa expressão de Satanás. Exatamente isso. Às vezes você vê, não sei o que você pensa a respeito, mas, por exemplo, às vezes você vê lá um desfile de carnaval. Você vê toda aquela opulência, que na verdade é uma manifestação, uma visibilidade, mas que na verdade todo o restante do ano, ou ele esconde uma vida de miséria, de pobreza, de violência, de mendicância, de drogas, de prostituição, de tanta malignidade. E naquele dia, naquele desfile, todo o brilho, toda a opulência, toda a magnitude, sabe, tudo aquilo, brilha, a euforia,
as cores, a visibilidade, a sedução pelos olhos. A causa da queda de Lúcifer está explícita aqui. Elevou-se o coração por causa da tua formosura. Ensoberbeceu-se, envaideceu-se, desejou ser Deus, ocupar o lugar de Deus. E com a sua queda, diz a palavra, que ele perdeu o seu posto para sempre. Ele abandonou. Eu achei tão interessante quando eu estava estudando a esse respeito, que na verdade ele foi lançado. Então ele foi removido do seu domicílio e lançado fora. Então o diabo não tem para onde voltar, porque a sentença dele é que ele não mais voltará ao seu estado original. Então, querido, quando o diabo cai, o seu foco sai de Deus e passa para a terra. Quando o diabo estava lá, com Deus, na glória, com o Criador, com o Eterno, ele desejava ser como Deus, e ele começou a colocar o foco na glória de Deus, e isso fez com que seu coração se enchesse de tanta vaidade, de orgulho e soberba. Uau, ele caiu. Quando ele cai, os olhos dele não mais conseguem focar em Deus. Agora o seu foco está na terra. E quem está na terra? A criação de Deus. E na criação de Deus, quem é a coroa da criação? O homem. Então, o foco principal de Satanás passa a ser você. Passa a ser o homem. Então, o diabo, Satanás te odeia. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga assim: Satanás te odeia. Apóstolo, eu posso falar assim bem baixinho, Satanás? Posso colocar uma sigla nele? SAT? SAT. Não, Satanás te odeia por quê? Porque você é portador da imagem e semelhança de Deus. Você não é Deus. Você é a imagem e semelhança dele. Olha só, o que o diabo queria? O que Satanás queria? Ser Deus. E tem muita gente pensando que é Deus. Tem uma corrente filosófica que diz, vai falando. Sabe aquelas coisas que você vai se enrolando, no final ele fala assim: em resumo, você é um pequeno Deus. Há um Deus em você que vai crescer, pastor Rafael. Repreende ele hoje em nome de Jesus. Não, o diabo quer que você pense que você um dia vai virar Deus. Mas você não vai. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é portador dessa imagem. Quando as pessoas olham para você, ele vê a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, o perdão de Deus. Ele não olha para você e vê a glória, a resplandecente, sabe, a resplandecência do Senhor. Ele não vê em você algum tipo de brilho, porque você está quase um semideus. Não! São os atributos de Deus que estão plantados em você. O Espírito Santo, ele vai trabalhando isso em você. Ele vai colocando do óleo, ele vai colocando da palavra, ele vai colocando da presença. E você vai ficando cada dia mais parecido com o Senhor. Satanás te odeia por isso. Satanás te odeia porque você foi arrancado do império das trevas e foi liberto do domínio dele. E você agora vive para a glória do Pai. Ele odeia você por isso, porque você não mais é escravo do diabo. Satanás te odeia, querido, sabe por quê? Porque você ama Jesus. Só por isso, é só por isso. Ele te odeia porque você ama Cristo, e mais do que isso, porque Jesus te ama. Ele odeia você porque Jesus te ama. Satanás te odeia porque você enche o trono de Deus de adoração.
Ah, apóstolo, mas eu não sei cantar. Eu não estou falando cantar, eu estou falando adorar. Sabe por quê? Porque essa era a função dele. Era isso que ele fazia no céu. Ele adornava o altar, ele adorava, ele sabe, regia e organizava tudo para que o Senhor fosse adorado. E hoje quem faz isso é você. Você adora. No meio dos louvores Deus habita, Ele se manifesta. O Senhor ama a adoração que sai da boca dos seus pequenos. Então, Satanás te odeia porque você enche o trono de Deus com adoração. Quando Lúcifer é lançado fora do céu, a Bíblia diz que ele perde a sua glória, mas ele não perde o seu poder. Ele perde a sua glória, mas ele não perde o seu poder. E hoje, ele usa, desde então, ele usa desse poder para te vencer, ou para tentar te vencer, para resistir a Deus, para resistir aos santos, para resistir à palavra. Então, quais são as estratégias do diabo para te vencer? Eu quero, caminhando para esse momento, já que você sabe agora um pouco mais sobre o diabo, você sabe um pouco mais sobre a personalidade dele, você sabe um pouco mais sobre as intenções dele, eu quero te falar quais são as estratégias que o diabo usa para te vencer. A primeira delas é te seduzir ao pecado. Te seduzir ao pecado. Diga-me, seduzir ao pecado. Se existe algo que separa você de Deus, é uma vida de pecado, querido. Não tem nada que, sabe, que entristece mais o Espírito Santo, que escandaliza mais Deus. Talvez você chegue para o Senhor e fale assim: ai meu Deus, eu não posso ir à frente, entregar minha vida para Jesus, porque, olha, nossa, Deus, minha vida é uma desgraça. Eu sou imundo, eu sou isso, eu sou aquilo. Sabe, nada do seu passado escandaliza Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: uma vida de pecado, confessando a Jesus como teu Senhor, escandaliza Deus, entristece o Espírito Santo, afronta a presença do Senhor, quebra a sua comunhão com o Senhor. A Bíblia diz, querido, alguns ainda dizem assim: ah, mas eu estou assim, sabe, eu estou mais ou menos, né? Nem tão quente, nem tão crente, mas eu estou mais ou menos, sabe? Aí isso é pior ainda, porque a Bíblia diz que esse Deus vai vomitar. Então, se há alguma coisa que o diabo pode usar contra você, é o pecado. Então, uma das primeiras estratégias do diabo para te vencer, meu irmão, é te seduzir ao pecado. Você sabe de onde o Senhor te tirou? O pecado, o que é pecado, apóstolo? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, que te faz voltar ao seu velho homem, sabe, que faz você voltar a ser quem você era antes de Cristo. E o Espírito Santo, quando você começa a buscar uma vida de santidade, quando você começa a orar todos os dias pedindo: Senhor, eu quero me parecer mais com o Senhor. Senhor, eu quero te agradar mais. Eu quero te servir de uma melhor maneira. Sabe, não fica esperando que o Senhor vai te chamar, ou que vai tocar no coração de alguém para te colocar pregando aqui num domingo, para você dar um testemunho. Talvez você está esperando que o Senhor faça isso na sua vida. Glória a Deus se um dia fizer. Mas é mais do que isso, o Senhor, Ele espera que você de fato tenha uma vida de santidade, que você possa honrá-lo onde você trabalha, onde você mora, com quem você vive, os seus amigos, onde você está. Agora, o que acontece? Muitas vezes, nós, de fato, vivemos uma vida com pecados ocultos, com pecados guardados. Sabe, meu irmão, não é a roupa com que você se apresenta, é o coração. A Bíblia diz que o homem, que nós damos muito crédito para a aparência. A gente dá crédito para a aparência. A gente gosta de ir para um lugar, está arrumado, está vestido adequadamente. Todo mundo gosta de colocar uma roupa adequada para determinadas ocasiões. E às vezes a gente pensa que
para servir a Deus também, eu preciso estar com uma roupa X, eu preciso deixar, sabe, de vestir algumas coisas, eu preciso estar com uma aparência adequada, mas o Senhor diz, olha, a aparência convence as pessoas, mas eu quero que o seu coração esteja no meu coração. Eu quero que você chegue aqui na igreja e você derrame o teu coração. E é de fato, querido, o seu passado, o Senhor já levou na cruz do Calvário. A maioria daqui, que está aqui já passou pelo encontro com Deus. A maioria daqui já ouviu uma palavra em algum momento da sua vida que te fez se arrepender dos seus pecados e da sua vida. E você disse, Deus, eu não quero mais viver daquela maneira. Mas não é na força do seu braço que você vai vencer, não é na força do seu braço que você vai superar, é tendo comunhão íntima com o Senhor. Talvez você diga assim, apóstolo, como que eu faço para deixar? Eu já estou no outro ponto, né? Já pulei o outro ponto. Me adiantei aqui. Talvez você diga, pastor, como que eu faço? Apóstolo, como que eu faço para deixar determinado pecado? Eu quero te dizer uma coisa, meu querido, não existe uma regra. Se você amar mais a Jesus do que a si mesmo, o pecado vai ficar para trás. Não tem outra maneira, não tem outro jeito, sabe? É verdade. Quem é casado aqui? Quem é casado ou casada aqui? Então fica com a mão levantada. Agora, vai abaixar a mão só quem nunca na sua vida, depois que você casou, encontrou alguém mais bonito do que o seu marido ou do que a sua esposa. Se você nunca encontrou ninguém que você pensou, ah, meu Deus, porque eu não estou solteiro ou solteira? Aí você abaixa a mão. Os outros podem ficar igual eu, mão levantada. Né? Agora, tá bom, pode abaixar para você também não ficar exposto demais. Ai, apóstolo, eu não. Ai, amor, eu nunca encontrei ninguém mais bonito que você. Agora, o que fez com que você não chegasse em casa, fizesse a sua malinha e falasse assim para o seu marido, amor, eu vou lá conhecer o Thor. Aí eu ia voltar Thor. Por que você não saiu de casa? Por que você não foi? Porque você ama tanto o seu marido, tanto a sua esposa, que nem passou pela sua cabeça. Mesmo que fosse mais bonito, mesmo, sabe, que fosse mais jovem, qualquer coisa, qualquer atribuição, ela cai por terra por causa do amor, da aliança, da fidelidade. São valores que são mais nobres, são valores que estão acima. Então, como eu faço, apóstolo, para deixar um pecado? Ame mais a Jesus do que a si mesmo. É a única maneira. É a única maneira de você viver em santidade. Então, o pecado, ele te leva a se concentrar no prazer e não na sua responsabilidade. Então, quando você se concentra na sua responsabilidade, na sua aliança, no seu compromisso, na sua fidelidade, em outros valores, você vence. Vence ou não vence? Vence. Tem gente que está aí, completando 35, 40, 50 anos de casado, e está em fidelidade, amor. Por quê? Porque você se concentrou na sua responsabilidade e não no seu prazer. Então, segundo lugar, segunda estratégia do diabo para te vencer é apresentar o pecado como virtude. Apresentar o pecado como virtude. Nós vivemos um tempo de inversão de valores. Existem valores que são absolutos, mas o mundo quer mudar isso. Através da cultura, através de literatura, através da imagem, através de leis, enfim. Trabalhando para quê? Para inverter valores. Então, a inversão de valores, a quebra de princípios, a mudança de alguns conceitos. Essa semana eu coloquei até um pastor pregando sobre isso lá no meu Instagram, e me chamou muita atenção sobre isso. De fato, mudar nomes de alguns pecados faz com que aquilo não soe tão ruim. É uma coisa interessante, que a gente não tinha parado para pensar sobre isso. Então, a mudança de alguns valores e princípios começa a levar as pessoas a desconsiderar algumas práticas e alguns comportamentos condenados na Bíblia. Então, tem muita gente, por exemplo, ouvindo tanta coisa
na internet, que você acaba confundindo, por exemplo, autoestima com soberba. Nossa, minha autoestima está tão elevada, não importa o que pensam de mim. Então, autoestima e soberba é uma linha fina que divide. A quebra de alguns princípios. Amor próprio com orgulho. O sujeito se ama tanto, tem tanto amor próprio, que ele não respeita ninguém, que ele não, sabe, ele está indo, deixando todo mundo para trás, família, casamento, filho, trabalho, enfim, em busca do amor próprio. Ambição com sonhos guardados. Tem gente que confunde, o cara é um ambicioso. E ele tenta maquiar as grandes ambições deles com sonhos nobres. Eu tenho sonhos nobres. Não. Você é um ambicioso, não se contenta, não é grato com aquilo que você tem. Mentira com ponto de vista. Você já ouviu alguém falando, esse é o meu ponto de vista? Gente, mas o seu ponto de vista não é verdade. Aí um dia eu ouvi uma pessoa falando para mim assim, não, mas essa é a minha verdade. Eu falei, peraí. Se cada um de nós aqui tivermos uma verdade acerca da cor que está escrito aqui nesse guerra, eu acho que é verde. Ah, não, mas a minha verdade é que é azul. Não, a minha verdade é que é roxa. Gente, cada um vai ter uma verdade, não vai ter uma verdade absoluta. Tem muita gente confundindo respeito com omissão. Eu respeito meu filho. Eu respeito meu marido na escolha dele. Eu respeito, você não tem, você tem uma voz. Você respeita tanto que você não pode ter voz. Hoje em dia, respeitar é não ter voz, é não ter vontade, é não ter opinião. O sujeito não tem opinião, então ele está respeitando. Individualidade com desobediência. Individualidade com desobediência. Cada um tem o seu espaço. Dá licença, não entre no... Você está entrando no meu espaço. Desobediência com individualidade. Adultério com relacionamento aberto. E por aí vai. Existem muitas coisas. Muitas palavras trocadas. E o inimigo, como estratégia, apresenta o pecado como virtude. Tem muita gente dando nomes de virtudes a coisas que são condenadas na Bíblia. Terceiro lugar, despreza o arrependimento e o perdão. Uma das estratégias do diabo é desprezar o arrependimento, desprezar o perdão, minimizando o peso do pecado. O peso do pecado. Irmãos, eu quero te perguntar uma coisa. O que você sente quando peca? Apóstolo, eu nem sabia que tinha que sentir alguma coisa. Tem que sentir alguma coisa? Eu, quando era criança, que eu fazia alguma coisa errada, que eu desobedecia, que eu respondia, eu sentia. Sentia a dor do pecado. Vinha na hora. Em forma física. Era assim, era a visualização da desobediência. Vinha com o que tinha. Tadinha, minha mãe nem está aqui, não posso falar mal dela. Mas era vara, chinelo. Aí tem uns que tem umas histórias trágicas. Não me conte, por favor. Mas o que você sente quando peca? Pastor, eu não sinto nada. Eu nem sabia que era pecado. O que você faz quando você peca? O que você sente? O que você faz quando você peca? Presta atenção na terceira pergunta. A quem você procura quando está vivendo um pecado? Ou quando você está vivendo uma tentação? Hello, igreja! Nós precisamos entender que os nossos discipuladores, líderes de células, intercessores, pastores, irmãos que são mais maduros na fé, podem lhe ajudar como esposa, como esposo, como casal, como adolescente, como jovem. Então, o que você faz quando você está sendo tentado? O que você faz quando você passou a semana inteira pecando? Você chega aqui no domingo, meu Deus, eu tenho que procurar alguém. Eu tenho que procurar alguém para confessar o meu pecado, para a pessoa botar a mão na minha cabeça, repreender, orar. Eu preciso. Não é que você vai orar 10 Ave Marias, 5 Pai Nosso, e sair daqui, traz uma oferta. Não, subir um monte de oração de joelho, não é isso. É você tirar
o argumento da boca do diabo que está te acusando dia e noite, porque você está vivendo uma vida de pecado. Quando você confessa para alguém, ele deixa de ser o teu algoz. Satanás deixa de ser o teu acusador, porque alguém está intercedendo por você. Você confessou o seu pecado para alguém, e você não tem mais aquele juízo solitário sobre a sua vida. O que você faz quando você não consegue vencer o pecado, meu irmão? Porque às vezes a gente está vivendo uma vida de pecado, eu estou aqui tentando, estou lutando, mas eu não consigo vencer. O que você faz? Sai da igreja? Abandona tudo? Larga a família, vai embora? Foge? Alguns nem sentem nada com relação ao pecado. Outros, como eu disse, preferem sair da igreja. Outros preferem viver a aventura com o pecado. E, sinceramente, alguns nem sabem o que é para fazer. Verdade. Apóstolo, eu sou novo convertido. Eu não sabia que eu podia fazer alguma coisa. Pode. Vamos lá na Bíblia. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, o que ele faz? Vamos ler todo mundo junto? Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus! Dê um aplauso ao Senhor por isso. Simples assim. Vira para o teu irmão e diga: simples assim. Simples assim. Se confessarmos os nossos pecados, se nos arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quarta estratégia do diabo: ele estimula a amizade com o mundo e com as pessoas que o representam. Satanás gosta de te apresentar pessoas. Sabe, você estava indo tão bem, tudo certinho, santidade. Acabou de terminar com aquele namoro que estava lá de engodo. 8 anos que não te levava para lugar nenhum, que não falava de casamento. Você estava ali, sabe, você rompeu com o seu... E aí você começa... Se converteu, foi batizado, está cheio de Deus, veio do encontro. Conhece o motorista do Uber. Fala, Senhor. Ou se não, alguém lá no Instagram te manda um oi. Te vi na igreja. Você estava tão bonita. Mas eu não sou da igreja não, só estou visitando. Estava com a minha esposa. Então, uma das estratégias do diabo é estimular a amizade com o mundo e com as pessoas que o representam. Sabe, você saiu daquela dívida, pagou tudo que você devia. Sabe, você não tem mais nenhum débito, você não está devendo mais cartão de crédito, você não está devendo mais... Nossa! Oh, Jesus! Acho que esse é o problema. Próxima campanha, pague o seu cartão de crédito. Você saiu do vermelho, do especial, você rasgou os carnezinhos, tudo que ainda tinha, não deve mais Natura, não deve mais Avon, não deve mais ninguém. Glória a Deus, pagou o último agiota. Aí você vem todo feliz para a igreja. Passa no shopping. Ou se você conhece uma irmã aqui na igreja. Irmã, eu vendo lingerie. Pronto. Então, o inimigo, ele gosta de apresentar pessoas para a gente, que vai desvirtuar a gente dos nossos propósitos. Quero te perguntar uma coisa séria. O que as pessoas que você segue na sua rede social te estimulam? Te inspira? Te encoraja? Dá uma olhada hoje antes de deitar.
Passa pessoa por pessoa. Apóstolo, não dá, eu sigo 1.500 pessoas. Começa de pouquinho, vai vendo. Porque tem pessoas que você ouve no seu dia e que ele é uma amizade com o mundo. Fala palavrão, xinga, leva você ao pecado, te liga a pessoas. Uma das estratégias do diabo para te fazer cair é relativizar a palavra, colocando em dúvida o que Deus diz, a partir de alguém que fala uma coisa completamente contrária ao que Deus diz. Às vezes você segue pessoas que falam o contrário do que seu pastor prega na igreja, do que nós pregamos, do que você lê na Bíblia. É antagônico. E aí você fica naquela luta, naquele impasse. Terminando aqui quase, já, tá? Quinto lugar. Apresenta, olha que estratégia. Essa estratégia aqui é quase assim, né? Quase um network. Apresenta ímpios como referência de sucesso. Quem aqui já foi apresentado a alguém que não é crente, que não crê em nada, que não tem nenhum vínculo com a palavra, com os valores que você tem, mas você olhou e falou assim: ai meu Deus, como eu queria ser amigo dele? Precisa levantar a mão, todo mundo se expõe. Queria ser amigo dela. Eu queria ter o que ele tem. Eu queria fazer um network daquele, porque ele vai me levar a ter esse sucesso. O diabo faz isso. Ele é expert em network. Para quem não sabe o que é network, é apresentar pessoas do seu interesse. Então eu quero te perguntar uma coisa aqui. Quem é a sua referência familiar? Maridos, quem é a sua referência como homem? Como marido? Esposas também, quem é a sua referência? Jovens, quem são suas referências? Na área intelectual, na área do esporte, na área financeira, profissional. Sabe? Na área da prosperidade. Quem é a sua referência? Quem é a sua referência como pregador, como mestre, como político? A sua referência na aparência, na linguagem, no comportamento? A gente precisa entender isso. As nossas referências, elas falam muito sobre nós. Sexto lugar, sexta estratégia, é desconsiderar as consequências do pecado. Desconsiderar as consequências do pecado. Meu irmão, toda vez que você peca, alguma coisa acontece. Toda vez. Sabe? Toda vez que você peca, mas ninguém viu. Acontece tem uma consequência. Mas só meus amigos viram. Outra consequência. Todo mundo viu. Outra consequência. Então, são níveis diferentes, mas tem consequência. É só eu e Deus. Tem uma consequência. Então, uma das estratégias do diabo é fazer com que você desconsidere as consequências. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher em algum momento da sua vida. E terminando aqui, ele aflige a nossa mente com a futilidade deste mundo. Uma das estratégias do inimigo é afligir a nossa mente com a futilidade desse mundo. É tão engraçado, né? Porque hoje, o que é fútil? A gente já nem sabe mais o que é fútil. Instagram é futilidade? Não, é meu instrumento de trabalho. Esporte, academia, é futilidade? Não, apóstolo, é saúde. Restaurante é futilidade? Não, apóstolo, é lazer, família. O que é futilidade? A gente não sabe discernir mais. Mas o diabo, ele tem uma estratégia, que é nos tirar das prioridades
e ocupar o nosso tempo, a nossa mente, os nossos desejos, os nossos relacionamentos, ocupar as nossas intenções, os nossos sonhos, os nossos projetos com futilidade. Gente, tem tanta coisa. Quando você era adolescente, criança, adulto, talvez até semana passada, não? Lembra quando tinha, nem sei se tem ainda, coisa, Mega Sena acumulada? Nem sei se existe mais isso. Tem? Não tem aquele negócio assim, fulano, não, está acumulado, vai ganhar 250 milhões. Nossa. Não sei você, mas eu lembro de quando a gente tinha televisão em casa, com a família, aquela coisa, uma televisão na sala, os filhos eram o controle remoto, aquela coisa assim, e a gente sentava, e aí, antes de dormir, ou na hora da comida, a gente ficava falando, o que você faria se você ganhasse sozinho? Irmãos, aquilo ali rendia à noite. A gente já tinha viajado o mundo inteiro, já tinha comprado um monte de coisa, já tinha ajudado a família, a gente já tinha gastado todo o dinheiro, já estava endividado. Então, sabe, aí a gente ia dormir pobre, do mesmo jeito. Sem nenhum real e sem jogar. A gente não jogava. Quer dizer, você ia dormir. Então, tem gente que gasta tanto da sua energia projetando algo fútil. Uma viagem que você nunca vai fazer. Um carro que você nunca vai ter. Ah, pastor, está amarrado em nome de Jesus. Eu quero ter uma Lamborghini, eu quero ter a Ferrari. Um dia um dos nossos filhos, não vou falar quem, um dos nossos filhos falou para o Joel assim, pai, meu sonho é ter, nem sei que carro que ele falou que era, uma Ferrari. Aí já falou assim, você sabe o valor do IPVA? Quê? Ele era criança. IPVA, o imposto que você vai pagar. Você vai pagar quantos carros de imposto? Você sabe que ele começou a falar, para quando terminou, o menino ainda estava assim. Murcho. Então, às vezes a gente começa a fazer um projeto mirabolante sobre uma coisa que é fútil. Ah, eu queria casar com fulano de tal. Nossa, ele nem sabe da sua existência. Então, gente, é verdade. Tem gente que quer aquilo. Ele sonha com aquilo que ele nunca vai ter. Sabe por quê? Porque é tão difícil que você não faz nada para ter o que você pode. Verdade. Porque talvez, eu quero viajar o mundo todo. Mas você não consegue ir em Jerusalém. Mas eu gostaria mesmo, era de ter. Irmãos, quando a gente tem um caderno de sonhos, a gente coloca aquilo que o Senhor vai plantando no nosso coração, na certeza de que Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, nós precisamos entender que uma das estratégias do diabo é ocupar a nossa mente com futilidade, é ocupar o nosso tempo, é você gastar dinheiro com coisas que não vai te acrescentar em nada na vida, é você gastar a sua energia com aquilo que não vai acrescentar nada na sua vida. Por fim, deturpar o caráter de Deus. Essa é uma das estratégias do diabo. O diabo quer confundir quem é Deus. Confundir quem é Deus. Quanta gente hoje questiona Deus. Como Deus é justiça? Como Deus é justo? Se não sei aonde está morrendo não sei quantas pessoas. Como Deus é amor? Se nasce pessoas doentes. Irmãos, que papo para boi dormir. Porque ele não conhece Deus. Ele nunca foi na palavra. Ele nunca buscou a Deus com nada. Isso é uma voz do diabo deturpando o caráter de Deus, levando pessoas que nem conhecem salvação a duvidar do caráter de Deus. É como se você fosse uma pessoa solteiríssima, de 15, 16 anos, e alguém começasse a convencer você de que o seu marido vai lhe trair. Você tem 14 anos. Nem é casado. Não, mas eu vou te falar uma coisa. Não tenha filhos. Porque marido trai. Aí você fala assim, meu Deus, mas eu tenho 14 anos. Então tem gente que não conhece nada sobre a graça de Jesus, sobre salvação.
E ele já quer duvidar e questionar o caráter de Deus, que ele nem conhece o filho, como que ele quer questionar o pai? Ele não sabe nada sobre o amor de Deus, ele quer questionar a justiça de Deus. Quantas pessoas acham que Deus deveria ser diferente ou agir de uma outra maneira? O diabo não quer que o homem conheça Deus e não quer que Deus se revele ao homem. Entendeu? O diabo não quer que você conheça Deus, que a sua família conheça Deus, que as pessoas dessa cidade conheçam Deus, que as pessoas com quem você vive conheçam Deus, mas ele também não quer que Deus se revele a você. Ele não quer que Deus se revele. Por isso ele fica lançando sofismas, mentiras, crenças confusas. Então, querido, eu quero terminar essa palavra nessa noite dizendo para você o seguinte: conhecer o inimigo, identificar as suas intenções, discernir como ele age, vai te capacitar a enfrentá-lo e não ser subjugado pelas suas ciladas. Tem muitas pessoas que morrem de medo do inimigo. Tem medo. Tem medo do inimigo tocar na sua casa. Tem medo do inimigo visitar pela noite. Tem medo do inimigo te oprimir. Todas estas coisas estão debaixo dos seus pés. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Ele ruge ao derredor, como lemos aqui. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé, certos de que aquilo que você está vivendo hoje, de luta e guerra, outras pessoas espalhadas na terra também estão vivendo. E se você está em Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro está nos umbrais da sua vida. O diabo não pode tocar em você. O diabo não pode roubar as promessas que o Senhor deu a você. O diabo não pode tocar na sua casa, na sua família. Ah, apóstolo, mas eu estou orando, eu estou pelejando, eu estou guerreando por uma causa. Querido, o Senhor diz que a peleja não é sua, é dele. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós cremos que o Senhor, Ele tem nos forjado. O Senhor tem nos equipado. O Senhor nesses dias aqui vai nos treinar. O Senhor vai nos fortalecer. O Senhor vai nos encorajar. O Senhor vai tirar o medo do seu coração. O Senhor vai tirar você da intimidação. Agora preste atenção. Talvez você esteja vivendo uma vida de pecado. Talvez você não consiga se livrar de um vício, de um comportamento, de alguns pensamentos que passam aí pela sua cabeça. Talvez você viva se sentindo culpado e acusado. Nessa noite eu quero convidar você, ou desafiar você, a enfrentar a voz do inimigo, que muitas vezes ruge ao seu derredor. Aqui, ó, cirandando você, pela manhã, pela noite, quando você está sozinho, quando você está em casa, quando você está trabalhando. Eu desafio você a enfrentar essa voz e se posicionar diante do Senhor. Lembre-se, Satanás te odeia. E ele só vai descansar quando te vencer. Apóstolo, está amarrado em nome de Jesus. Não é só amarrar, é se posicionar. É ter autoridade. A autoridade que nós temos está na palavra de Deus, no sangue do Cordeiro que foi derramado sobre a sua vida. Então, nessa semana, eu convido você a se posicionar na sua vida. Essa série, você vai aprender nela a enfrentar o inimigo. Amém? Diga para o teu irmão, você vai aprender a enfrentar o inimigo. Não tenha medo, viu? Mas nós precisamos saber que quando as guerras vêm, nós temos recursos suficientes para não sermos levados cativos de volta para o Egito.
Se coloque de pé, eu quero orar com você. Quero orar com você que, porventura, tem medo. Tem medo. Tem medo do tema, você está aí na sua casa, está com medo dessa noite, sabe, vivenciar uma guerra espiritual. Irmão, se você vivenciar uma opressão maligna, uma guerra espiritual, se você acorda pela noite e pensa, meu Deus, parece que tem uma presença maligna aqui, não tenha medo, se levante, levanta a sua mão, se posiciona, chama o sangue do Cordeiro, o nome de Jesus, e diga, Deus, em nome de Jesus, eu me levanto contra o inimigo da minha alma, contra o inimigo da minha vida, e eu declaro que em Cristo Jesus eu sou filho, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Então, em nome de Jesus, levante a sua mão direita comigo. Primeira oração que eu quero fazer com você, que você seja revestido de coragem, revestido de ousadia, revestido da palavra de Deus, de fé, que você não tenha medo, Pai, em nome de Jesus. Que os teus filhos que estão aqui nesta noite, Senhor, não sejam intimidados pelo inimigo. Senhor, levanta uma igreja corajosa. Levanta uma igreja, Senhor, equipada. Uma igreja, Senhor, que sabe orar. Uma igreja que não tem medo, que não tem do que se envergonhar. Pai, em nome de Jesus, eu quero também apresentar diante de Ti aqueles que estão vivendo guerras, vivendo pecados, que nessa noite ao ouvir a Tua palavra, Senhor, sentiram na pele o que é serem acusados dia e noite, pelo passado ou até mesmo por atos do presente. Em nome de Jesus, eu declaro agora, que Satanás não tem mais poder de acusação sobre os filhos de Deus. Quem poderá levantar acusação contra os filhos do Senhor? É Cristo Jesus que te justifica. Você foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nesta semana posicionar os teus filhos. Senhor, que aqueles que estão vivendo em pecado possam deixar o pecado. Que aqueles que estão vivendo vícios, deixem os vícios. Que aqueles, Senhor, que estão vivendo debaixo de alianças contrárias, que deixem, que sejam quebradas essas alianças, em nome de Jesus. Pai, nos posicionamos agora na Tua presença como filhos. Foi o Senhor quem nos remiu. Foi o Senhor quem nos tirou do império das trevas. E nós declaramos agora, Senhor, com a nossa boca, que nós cremos que o Senhor Jesus morreu em nosso lugar, e o Senhor cancelou tudo aquilo que era contra nós. Satanás não pode nos acusar. Satanás não pode roubar a nossa salvação. Mas nós entregamos as nossas causas, as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas adversidades, as nossas aflições, certos de que o Senhor há de nos dar a vitória. Nos apresentamos diante de Ti nessa noite, Senhor, e cremos de que o Senhor nos fez em Cristo Jesus mais do que vencedor, mais do que vencedor, mais do que vencedor. Levante as suas duas mãos ao Senhor e diga: eu sou em Cristo Jesus mais do que vencedor. Diga isso na presença do Senhor: eu sou em Cristo Jesus mais do que vencedor. Eu sou em Cristo Jesus mais do que vencedor. Aleluia, dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Aleluia.
Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!